No programa de hoje, a gente conversa com o Jorge Cunha, da City Pharma, que é especialista em gerenciamento de categorias. Logo depois da vinheta. Olá, seja bem-vindo. Mais um É de Farmácia no ar. E a pauta hoje é como trabalhar a sazonalidade na sua drogaria para você vender mais. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, é super importante, porque ao se inscrever no canal, você recebe as notificações de todos os novos programas que a gente publica aqui no YouTube. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o Jorge Cunha, que é gerente administrativo da City Pharma e um especialista em gerenciamento de categorias. Jorge, seja bem-vindo ao É de Farmácia, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Vamos falar de sazonalidade. Eu queria começar esse papo te perguntando que o varejo farma, ele tem mesmo uma sazonalidade? Apesar de ele estar vendendo protetor solar no verão, a gente pode dizer que o varejo farma tem sazonalidade? Sim, ele tem sazonalidade, né? O varejo, na verdade, o autosserviço dentro do varejo, do segmento farma, ainda é muito recente, né? Então a sazonalidade ainda não é bem aproveitada como deveria. Se a gente parar para analisar direitinho, hoje a gente só trabalha com dois períodos, né? Que é o verão. Exato. E o outro é o inverno. E aí os produtos são quais, basicamente? Então, no verão é o protetor solar. Sim, protetor solar, repelente, né? Os repelentes, melhor dizendo. Então, assim, mas a gente não se prepara direito para ele, né? Se a gente for falar realmente de sazonalidade, fazer comparativos com outros canais, a gente vê que a gente ainda tem muita oportunidade para desenvolver. Né? No inverno, a gente trabalha mais com produtos que são voltados para gripe, resfriados e alergias, né? Que tem uma demanda nesse período. Você falou aí do canal alimentar. Eu acho importante a gente sempre, de repente, procurar saber o que os outros canais estão fazendo, né? Como é que você faz essa comparação do alimentar com o farma? A gente ainda precisa melhorar, o alimentar está um pouco à nossa frente. Como é que você avalia isso? Na verdade, o contexto é histórico, né? Porque o canal alimentar ele já atua com autosserviço há muitos anos, né? Começou o autosserviço no canal alimentar no início da Primeira Guerra Mundial, né? Que foi aí que começou toda a história que a gente conhece de marketing, de planograma, de layout, porque aí começou a se preocupar realmente com o autosserviço. O autosserviço é quando tudo que está para fora do balcão, a gente entra, pega o produto e leva para o caixa. Exatamente. A gente diz que o autosserviço é onde o shopper, né, o consumidor, ele vai até o produto, consegue pegar o produto e ir no checkout, ir no caixa pagar. Né, ele se autosserve. E o farma, na verdade, ele começou agora, na década de 80. É muito jovem. Então, assim, a gente tem muito que olhar e observar ainda o canal alimentar. Claro que a gente está desenvolvendo muito rápido, né? O nosso tempo, o nosso time, em comparação com o alimentar, é muito melhor. Só que o canal alimentar ele é mais desenvolvido. E por isso trabalha melhor, inclusive, a sazonalidade. Se a gente observar direitinho, olhar para o canal alimentar, você vai perceber que ele tem um produto, né, ou uma categoria por mês para trabalhar a sazonalidade. Enquanto o canal farma, melhor dizendo, só tem dois períodos, né, que é o período do verão, como a gente já disse, e o do inverno. Então tem muita oportunidade ainda. E eles criam demanda para a sazonalidade. A gente mal aproveita a sazonalidade que a gente tem. Essa que é a realidade. Vamos entrar então agora nesses pontos que você falou. Como que o canal, só para eu entender, como que o canal alimentar cria essa demanda? Eu posso te dar o exemplo do panetone. Né? O panetone ele não agrada enquanto sabor, né, o brasileiro. Não estou falando do chocotone. Chocotone todo mundo adora. Porque eu particularmente não gosto de panetone, mas depois que eu descobri o chocotone, não vou falar de que marca para não fazer propaganda, mas assim, aí se eu conseguir comer o panetone, o chocotone. Sim, e o panetone ele não agrada tanto o sabor do brasileiro, né, o paladar do brasileiro. Mas se você não tem um panetone na tua ceia de Natal, não é Natal. Então, é criar cultura. O consumidor se sente obrigado a comprar aquele produto. Exatamente. Isso foi criado. Essa demanda ela foi criada. Né? No segmento farma, a gente ainda não cria isso. A gente não cria demanda para sazonalidade. O que a gente faz hoje é tentar dominar a sazonalidade. Mas é possível criar no farma? Eu creio que sim. Se a gente observar direitinho
né, a gama de produtos que nós temos. Nós trabalhamos hoje com uma média de 4.500 itens, né, 4.500 SKUs hoje dentro de uma farmácia. Então a gente tem muito que envolver ainda o nosso consumidor. E a gente ainda não faz. Exemplo do protetor solar que você abriu aqui, né, falando do protetor solar. Não são todas as lojas que têm protetor solar no verão com uma exposição atrativa, por exemplo. Não tem promoção, né, não digo só em preço. Promocionar um produto não é só o preço. É envolver esse produto com uma série de situações para que o consumidor final se sinta atraído por ele. A gente tem, por exemplo, o protetor solar no Rio de Janeiro. Aí eu vou falar só da nossa praça. A gente tem uma per capita de consumo de protetor solar menor que os estados do Nordeste. E a gente sabe, quando a gente estuda a categoria, né, quando a gente busca entender a categoria, que o protetor solar, quanto mais informação o consumidor tem, mais ele consome. Não era para ser assim, porque o Rio é uma cidade de praia, recebe muito turista, né, que vem para a praia. Não era para ter um consumo tão diferente assim do Nordeste, exato, por exemplo. É uma questão cultural, Viviane. Aqui a gente tem a coisa da marquinha, né? E isso atrapalha um pouquinho. Mas como eu te falei, o canal alimentar, ele criou demanda para o panetone. Né? Ele criou técnicas... A farmácia não pode criar demanda para maquiagem? Não pode criar demanda para o produto de cabelo, para tintura? Maquiagem a gente tem um problema. A gente vende mal maquiagem no nosso segmento. Quem vende bem maquiagem no Brasil é o porta a porta. Né? Eu já fiz alguns trabalhos, eu trabalhei também numa distribuidora, a gente tentou desenvolver essa categoria no segmento farma, e a gente não consegue evoluir. E eu acho que tem demanda. Tem. Porque muitas vezes eu, como consumidora, já procurei maquiagem no canal Farma, entrei numa determinada drogaria e saí de lá frustrada porque não achei o que eu queria. E eu compraria se eu tivesse encontrado. Não é só a maquiagem, a gente tem algumas categorias que o porta a porta dominou, né? E a gente perdeu a identidade com o produto. Mas o consumidor, o shopper que vai buscar esse produto, ele vai numa farmácia. O problema é que hoje as farmácias elas não se atentam tanto para o autosserviço. Né? Se a gente for olhar, como eu falei, historicamente a farmácia, o proprietário da farmácia ele tem às vezes 2 compradores para medicamento. E ele sequer tem uma pessoa especializada em compras para comprar a perfumaria ou as fórmulas, né, que ficam no autosserviço. Isso me choca. Porque hoje, se tratando do mercado, do varejo, principalmente o independente do Rio de Janeiro, 40% da venda de uma farmácia está no autosserviço. É muita coisa, né? Muito. Quase metade já. E hoje, só para você ter uma ideia, quem compra hoje, em sua grande maioria, eu sei que tem algumas lojas que já se prepararam, melhor dizendo, para essa situação. Mas quem compra perfumaria hoje na farmácia é a perfumista. É uma profissional que nunca foi treinada, inclusive, para comprar perfumaria. Né? Isso é ruim. Ela não tem experiência. Ela compra normalmente perfumaria para ela. Então você está me dizendo que fazer uma boa gestão da sazonalidade passa, talvez, em primeiro lugar, por saber comprar o produto, por comprar um mix adequado, é isso? Perfeito, corretamente? perfeito. Expor corretamente esse mix. Perfeito. Né? E que mais? Promocionar ele, né? A exposição faz parte da promoção, mas eu preciso ir um pouquinho além. Eu peguei o exemplo realmente do protetor solar no Rio de Janeiro. Se eu tenho um consumidor, posso dizer, com um pouquinho mais de informação do que o consumidor do Nordeste. Né? Se a gente pegar dados aí do IBGE, a gente vai ver que o consumidor do Rio de Janeiro ele tem mais acesso à informação, vamos botar dessa forma. E não era para ele consumir menos do que os estados do Nordeste. Mas por que ele consome? É uma questão cultural. E o que a gente precisa fazer para mudar essa cultura? Levar mais informação para ele. Né? As pessoas precisam entender que o protetor solar é para usar o ano inteiro. Né? Uma cidade como a nossa, um estado como o nosso, inclusive, é para sair de casa com protetor solar todos os dias. E aí aumenta o consumo na sazonalidade, que é no verão. Por quê, Jorge? Óbvio que é porque tem mais sol. Simplesmente. A gente não faz isso. Eu vejo várias farmácias que quando sai do período do verão, não tem protetor solar na loja. Então eu não estou fomentando essa categoria. Creio também, aí é uma crítica
aos fornecedores, né, às fábricas, aos fabricantes dessa categoria, que eu acredito que eles precisavam incentivar mais o varejo para trabalhar mais próximo, exatamente, proporcionar informação, então trabalhar mesmo um material informativo que possa ser entregue para o consumidor, né, que está lá. Agora, a gente já conversou anteriormente, você também falou sobre o pós-venda, a importância do pós-venda na sazonalidade. Eu queria entender como funciona. Então, vou continuar no protetor solar. Se eu tenho um mix hoje adequado numa loja, saindo da sazonalidade, né, e informação que eu possa levar para o consumidor, né, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas hoje que pegam sol, né, se expõem ao sol sem protetor, elas não têm um conhecimento sobre o envelhecimento da pele, o risco que ela está tendo de câncer de pele, né, de proteger a sua pele, uma infinidade de situações que ela vai ter, ela tem usando o protetor solar. Ela não se atenta, ela finge que não enxerga isso. Então, se a gente tivesse material de merchandising no ponto de venda para alertar o consumidor, eu creio que a gente ia começar a ter uma cultura desse uso mais frequente. As indústrias elas começaram a fazer isso há mais ou menos uns 6, 7 anos atrás, quando elas fomentaram o protetor solar facial. Eu acho que era o viés que eles estavam buscando para poder fomentar a categoria. O meu protetor facial eu compro em farmácia sempre, mas também só uso para o rosto, não uso nada. O carioca ele tem isso. Infelizmente a gente não se cuida como deveria, né? Mas eu acredito que se a gente levasse mais informação para o ponto de venda, né, tivesse exposições mais adequadas, promocionar o produto, né, ele tem algumas características que são bem específicas, trazer o fornecedor realmente para dentro do varejo da farmácia, eu acredito que a gente poderia estar mudando um pouquinho, pelo menos essa categoria que é de protetor solar, e que infelizmente a gente só se aproveita dela, né, para vender agora na sazonalidade que é no verão. E que no meu ponto de vista não deveria. E mesmo assim o consumidor entrando e procurando, né? É uma coisa meio que passiva, né? A farmácia fica um pouco passiva nesse sentido de que não estimula mais essa demanda, né? Sim, o varejo ele tem muito receio também do furto, né? E aí ele confina, né? Ou seja, ele traz para dentro do balcão o protetor solar, que é um outro problema grave. Produto de higiene e beleza confinado, você inibe aí pelo menos 20% da venda dele. Porque a gente quer olhar, quer ler o rótulo, quer comparar, quer ver um produto com o outro, né? Eu, como consumidora, gosto de fazer isso. Eu brinco dizendo que o Brasil é o único lugar no mundo que se vende shampoo pelo aroma. A menina vai lá, o cabelo dela é liso, mas ela pega o shampoo para cabelos ondulados, abre o shampoo, sente o aroma e fala assim, não, é esse que eu quero para mim. Então, assim, impossibilitar essa troca entre o consumidor e produto, que é o confinamento, aí são dados, né? 20% que você anula o consumo desse produto. Jorge, nosso tempo acabou, passou rápido. Qual é a sua dica, o seu recado final para quem está nos assistindo? Que tenha realmente um olhar mais crítico para o autosserviço, porque eu entendo hoje que o autosserviço de uma farmácia tem muitas oportunidades, e a sazonalidade é mais uma. Mas a gente tem uma infinidade de oportunidades para estar trabalhando. Obrigada, foi ótimo, viu? Bom, estão aí as dicas do Jorge, aproveitem para aumentar aí a venda nesse período e também ao longo do ano. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, isso é super importante para a gente continuar aqui firme e forte. Obrigada, gente, a gente se vê na próxima terça. Tchau! Raindrops fall